Olá, radicais jovens, boa noite a todos vocês. Estou aqui, pastor Ivan Júnior, pastor insano, para estar junto com vocês nesse momento, né? Estamos aí com algumas limitações em relação a estarmos juntos presencialmente, mas o meu coração está junto com vocês agora, através dessa participação à distância, né? Essa participação aí online, que ficou tão comum nesses dias, e eu quero fazer o uso dessa tecnologia para me conectar com vocês agora, nessa noite aí tão especial do retorno, para poder trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, né? Então, hoje eu estou aqui no Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na outra ponta do Brasil, né? Vocês estão bem aí em cima no Nordeste, e eu estou aqui na ponta, no Sul do Brasil, ministrando aqui esse final de semana, mas eu, não poderia deixar de passar para poder ter esse momento com vocês e trazer uma palavra para a vida de vocês. E hoje eu quero falar com vocês aqui, que é a palavra que Deus tem feito queimar no meu coração para vocês nesses dias, desde que entraram em contato comigo, me convidaram para fazer essa participação aí online com vocês, tem queimado no meu coração uma palavra a respeito de ser um radical jovem na prática, né? Hoje eu queria falar com você a respeito de ser um radical jovem na prática. Esse é o nosso tema. A Bíblia nos fala aqui na carta de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no verso 22, Tiago nos dá um conselho muito importante. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, Tiago fala da necessidade de nós sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Muitas pessoas têm ouvido muitas palavras, muitas pessoas têm semana após semana ido à igreja, mesmo que nesse período onde muitos ficaram assistindo online, né, quando as igrejas não estavam podendo se reunir presencialmente, essas pessoas estão ali online, conectadas, ouvindo palavras, assistindo lives, sendo ministradas. Porém, o que faz a diferença, na verdade, é ser praticante da palavra. E é isso que Tiago está dizendo aqui, que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. E quando eu falo sobre ser um radical jovem na prática, eu entendo que existe algo que eu tenho falado há muito tempo já para a juventude, né? Nós falamos a respeito de sermos loucos por Jesus, né? E eu estou aí como pastor insano, carregando essa ideia, né? E essa inspiração de que nós devemos ser insanos por Jesus, loucos por Jesus. E eu sempre falo isso, né? É muito fácil você ser louco por Jesus gritando quando a gente pergunta na igreja: quem é louco por Jesus? E você grita: eu, né? Quem é louco por Jesus? Né? E todo mundo grita, não é difícil gritar. Eu costumo dizer que as torcidas dos times de futebol, os flamenguistas, os corintianos fazem isso melhor do que a gente, né? Em termos de empolgação. E não há problema nenhum em gritar, em se empolgar, em celebrar com júbilo ao Senhor, em dançar e pular na presença de Deus. Mas eu penso que ser louco por Jesus é muito mais do que grito, é muito mais do que barulho. Ser um radical jovem, ser um louco, ser um apaixonado pelo Senhor, fala de prática. E nós não podemos, nós não vamos simplesmente, né, nós não conseguiremos demonstrar isso na prática, a não ser que nós passemos por algumas circunstâncias onde essas coisas sejam colocadas em prova. Eu tive uma experiência muito forte, para mim particularmente, há um tempo atrás na minha vida. Eu estava vivendo um auge ministerial, um momento muito precioso, um momento muito, muito intenso no meu ministério, e ainda como pastor de jovens, hoje eu sou pastor de uma igreja local, de um campus da nossa igreja, mas ainda como pastor de jovens eu estava vivendo um momento incrível, né, um momento especial, viajando bastante e com a rede de jovens local bombando. E eu me lembro que eu fui ministrar em São Luís do Maranhão, e quando eu terminei de pregar, nós fomos jantar, e existia uma profetisa, que é uma profetisa do Brasil, que participa de grandes eventos proféticos no Brasil, e ela estava naquela noite, naquela igreja, enquanto eu pregava, e foi jantar comigo. Depois, quando terminou aquele culto, né, nós com os pastores, com as pessoas que foram, nós fomos todos jantar, e naquele momento do jantar, eu me lembro que ela olhou para mim e ela disse para mim que tinha uma palavra de Deus para minha vida. Ela disse: não me deixe esquecer que depois eu tenho que falar uma palavra que Deus mandou eu te dar.
E eu fiquei curioso na expectativa, né, de que aquela seria uma boa palavra, como a gente sempre espera. Opa, vai vir uma grande palavra de uma grande bênção que Deus tem para a minha vida. E fiquei nessa expectativa. Mas o que aconteceu foi que quando a gente saiu ali, antes de entrar nos carros para ir embora, no estacionamento mesmo daquele restaurante, ela me procurou, então eu a procurei, né? Falei, olha a palavra, e ela falou para mim algo que não era exatamente a palavra que eu esperava, mas era a palavra que eu precisava. Ela disse assim, ó, você vai passar por um tempo muito difícil, vai ser muito difícil, e você vai ser provado nas suas convicções. E aquilo foi um impacto para mim, porque eu esperava receber uma palavra diferente. Eu estava vivendo um momento muito bom na minha vida, no meu ministério. Eu esperava que ela pudesse me dar uma palavra de algo maior ainda do que eu já estava vivendo. Mas ela vem, e Deus usando ela, e eu entendi isso depois, ele vem ali para me dizer que eu iria passar por um momento difícil da minha vida e que eu seria provado nas minhas convicções. E de fato, pouco tempo depois eu comecei a viver um momento muito difícil, ministerial, muito difícil em relação a tudo ali que acabou afetando toda a minha vida. E foi uma transição, foi um momento muito desafiador e um momento onde eu fui provado nas minhas convicções, um momento onde toda a minha certeza, né, de que realmente vale a pena ser um louco por Jesus, fazer loucuras pelo Senhor, de fazer grandes coisas para Deus, de renunciar a grandes coisas para Deus, tudo isso foi colocado em xeque e então eu fui provado, né? Foi um tempo de realmente ser provado nas minhas convicções, um pouco tempo depois. E eu penso que, na verdade, eu entendo a profecia não como algo que é uma sentença que vai acontecer e pronto, mas muitas vezes a profecia ela vem como também um alerta de Deus. E eu penso que ali o Senhor estava me alertando, o Senhor estava me preparando para algo que estava por acontecer. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar um dos seus profetas. Então Deus estava ali revelando, Deus estava mostrando para que Ele pudesse me alertar e me preparar para aquele tempo difícil pelo qual eu iria passar. E que realmente eu posso dizer para você que eu já passei a maior parte desse tempo, ainda estou, muitas coisas que ainda estão sendo colocadas no lugar depois do furacão de Deus que passou na minha vida, né, e que bagunçou tudo e para colocar, para abalar o que precisava ser abalado e as coisas inabaláveis não serem abaladas, permanecer o que tinha que permanecer e sair o que tinha que sair. E graças a Deus, hoje eu também estou vivendo um tempo muito especial, né? Já atravessei essa fase difícil, mas eu vejo como que essas minhas convicções foram provadas. Então, quando eu falo a respeito de ser um radical jovem na prática, eu falo que as nossas convicções elas vão ser provadas em algum momento, em alguns momentos. E normalmente são nos momentos difíceis que as nossas convicções são provadas. É muito fácil você dizer que você é um radical jovem, é muito fácil você dizer que você é um louco por Jesus, que você é um insano, quando você está em um momento muito bom, onde as coisas estão acontecendo como você planejava, como você gostaria, ou ainda que não esteja 100%, porque eu acredito que nunca está 100%, né, do jeito que a gente gostaria, a gente está sempre querendo algo diferente, mas ainda que você não esteja 100%, mas você olha e fala, poxa, eu estou vivendo um momento legal, estou vivendo um momento muito bom. Esse momento é maravilhoso e é de Deus, mas não é o momento que nos prova. O momento em que nos prova é o momento difícil, é o momento da perda, é o momento da circunstância difícil. E agora esse período que nós atravessamos nesses últimos quase 2 anos aí, desde o início do ano passado, esse momento de pandemia, esse momento de Covid, esse momento de igrejas fechadas, esse momento de lockdown, esse momento de desemprego, esse momento de economia abalada e principalmente esse momento de pessoas que morreram, que perdemos pessoas próximas a nós. Todos nós, de alguma forma, perdemos pessoas próximas a nós com essa pandemia, com tudo que aconteceu em relação ao Covid. Então, esse momento é um momento para nos provar de verdade. Eu não quero entrar no mérito aqui que Deus tenha enviado isso, porque eu não acho que Deus seja um Deus que envia, mas eu penso que Deus é um Deus que muitas vezes permite algumas circunstâncias acontecerem. E como eu li um livro excelente a respeito disso, né, Deus e a Pandemia, do N.T. Wright, ele fala que a questão aqui não é o porquê da pandemia, o que ocasionou a pandemia, né? Se Deus mandou essa pandemia para julgar o mundo, não, essa não é a questão. A questão é o que nós temos que fazer diante da pandemia, o que nós precisamos fazer diante de todas essas coisas, né? O que nós vamos fazer. Essa é a grande pergunta. Não é o porquê, não é o para quê, mas é o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender com tudo isso.
E uma das coisas que eu percebo é que as nossas convicções são provadas em momentos difíceis assim. São provadas no momento em que você perde alguém que você ama, no momento em que você perde algo que é precioso para você, no momento em que você vê algumas coisas serem abaladas na sua vida. Nesses momentos nós somos provados. É nesses momentos que nós precisamos ser praticantes da palavra. Por quê? Porque o ser praticante da palavra e não apenas ouvinte é justamente esse. O ouvinte, ele está indo para a igreja, ele está ouvindo, ele está falando, ah, massa, legal, top essa palavra, gostei, legal o culto hoje, pulei, dancei, me alegrei, troquei ideia com a galera, tive comunhão, né? Ele é um ouvinte, mas o praticante, ele sai dali, ele está sempre praticando a palavra. Então, por ser alguém que pratica, ele, nos momentos difíceis, quando esse vento vir, quando essas tempestades vierem, porque elas vão vir, entenda que Jesus, ele disse assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, olha o que ele está falando do praticante aqui, o Tiago está falando, aqueles que ouvem a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, ele é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade e esse homem vai ser inabalável, essa casa vai ser inabalável. Né? Mas aquele que não é um praticante, ele constrói, é como alguém que constrói sobre a areia. Quando vem o vento, ele até constrói, mas quando vem o vento, quando vem a tempestade, destrói tudo. Então essa é a diferença entre você ser um ouvinte e você ser um praticante. Quando você é alguém que ouviu a palavra de Deus e você decidiu praticar a palavra de Deus, você realmente vai ver que as circunstâncias difíceis vão vir. Perceba que o texto não está dizendo assim, olha, se você ouvir as minhas palavras e você praticar as minhas palavras, você não vai ter problemas, você não vai ter tempestade, não vai ter vento forte, não vai ter chuva forte. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, porém, você vai ser inabalável. Você não será abalado, inabalável, aquele que não é abalado. Por quê? Porque você está firmado em Deus. Quando você está firmado em Deus? Quando você não está apenas ouvindo a palavra, mas quando você está praticando. Se você é alguém que ouve sobre a oração apenas, mas não pratica a oração, você vai ser abalado pelas circunstâncias. Mas se você é alguém que ouve sobre isso e pratica a oração, você não vai ser abalado. Sabe por quê? Porque diante das circunstâncias difíceis, você vai estar em oração. Você vai dobrar os seus joelhos todos os dias. Você vai gastar tempo na presença de Deus. E quando você gastar tempo na presença de Deus, você vai ser fortalecido no Senhor. Sabe? Quando nós temos, eu estou aqui filmando, né, gravando essa mensagem em um celular e ele está ligado aqui no carregador, né? Então tá aqui, não vou tirar porque acho que tá bem legal aqui o meu ângulo, mas ele tá aqui no carregador, né? Tá aqui o fio dele aqui. Então esse celular ele precisa, hoje eu viajei o dia inteiro para poder chegar aqui, peguei 2 aviões, fiz conexão, né? E peguei um avião, depois fiz conexão, peguei outro avião e aí peguei depois um ônibus de 4 horas, 5 horas praticamente de estrada para poder chegar aqui onde eu estou, nessa cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aqui nesse hotel. E o celular, ele descarregou ao longo do dia, né, porque ali ouvindo música, acessando coisas, né, e tudo isso, acabou que ele descarregou, e aí é necessário então ele vir para a tomada para ser recarregado. Assim é a oração nas nossas vidas. A oração, ela é o nosso recarregador, né, o nosso carregador para nos recarregar, né? Então, quando você dobra o seu joelho diante de Deus, você se levanta fortalecido. E nós precisamos fazer isso não uma vez só, nós precisamos fazer isso várias vezes, nós precisamos fazer isso todos os dias e, de preferência, mais de uma vez por dia. Por quê? Porque aí você se torna não apenas um ouvinte. Nós já ouvimos tanto sobre oração. Esses dias alguém me perguntou, pastor, qual é a dica para orar? E eu disse, a dica, não, eu não tenho uma dica para orar, eu tenho uma dica que é ore, né? A dica é orar, é ter uma vida de oração, porque o orar, nós nem sabemos orar como convém, o Espírito Santo é que vai nos ajudar nisso. Tem dia que você vai orar e que você vai pedir, tem dia que você vai orar e você vai chorar, tem dia que você vai orar em línguas e você não vai nem falar em português, tem dia que você vai orar ali e que você vai falar um monte de besteira para Deus, mas isso é poderoso, isso é maravilhoso, essa liberdade que nós temos com Deus. Então, quando nós somos um praticante disso, quando nós somos alguém que não apenas ouve sobre isso, mas nós praticamos, nós nos tornamos fortalecidos. Se você é alguém que pratica a leitura da palavra e não apenas ouve a respeito da importância de ler a Bíblia, você é alguém inabalável.
Então, 2020 foi um ano onde a gente passou com 3, 4 meses com a igreja fechada, né? Então, nós passamos um período muito longo de lockdown em Brasília, né? Eu não sei, a maioria dos lugares viveram isso, mas tantas coisas aconteceram, né? Por exemplo, viajo bastante pregando há muitos anos já, né? E eu fiquei sem viajar durante praticamente o ano inteiro. Eu viajei pouco para ministrar, porque não estava tendo eventos, né? E ainda está voltando agora a ter alguma coisa, ainda está bem poucas, né? Acredito que essa seja a segunda viagem que eu faço no ano, ou terceira, se eu não me engano, diante de uma realidade onde eu às vezes viajava 2, 3 vezes no mês. Então nós estamos aí no 5º mês, né? Então já era para eu ter viajado pelo menos umas 10, 12 vezes aí no ano, né? Então isso mudou radicalmente na minha vida. Então muitas coisas aconteceram, né? Eu tive perdas, eu tive desafios, mas sabe, algo que me susteve, que tem me sustentado desde o início dessa pandemia, é justamente essa minha prática diária em relação à oração, em relação à leitura da palavra. Eu tenho um propósito, e vocês sabem disso, que é o propósito de nenhum dia do ano sem Bíblia. Então eu decidi viver isso na minha vida, sabe? Eu posso passar um dia da minha, eu vou passar alguns dias do meu ano sem chocolate, eu vou passar dias sem internet, eu vou passar dias sem redes sociais, eu vou passar dias, às vezes, sem muitas coisas, mas eu não vou passar nenhum dia sem oração e sem leitura da palavra. Por quê? Porque esse é o nosso alimento, esse é o que nos fortalece, então isso é a prática. É você não apenas ouvir sobre isso, como você está ouvindo agora eu falar para você, mas você decidir que você vai viver a prática disso. Sabe, é impossível você ter uma prática de oração diária, de leitura da Bíblia diária, você começar assim o seu dia, porque a Bíblia diz que a primícia santifica toda a massa. Então, se você começa o seu dia lendo a Bíblia, se você cria esse hábito de começar o seu dia lendo a Bíblia e orando, né, você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu dia. Então, eu tenho visto muitas pessoas sendo assaltadas pela ansiedade, pelo medo, pela incredulidade, muitas pessoas que têm se decepcionado, que têm se afligido, muitas pessoas sofrendo com crises de ansiedade, né? E o que eu percebo que falta é essa prática dos princípios da palavra de Deus, porque está tudo aqui, sabe? A Bíblia está nos dizendo aqui, olha, mantenha diante do Senhor. Quando você vem aqui, por exemplo, em Filipenses tem esse conselho tão precioso, que inclusive hoje eu enfatizei no meu status, né, que ele fala assim, ó, Filipenses 4. Opa, peraí. É no 3. Sumiu aqui. Ah, sim, achei. Filipenses 4:6, ele diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. E qual é a consequência disso? Perceba aqui a prática, o que vai resultar essa prática. Qual que é a prática que ele está dizendo? Olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas façam o quê? Qual é o conselho para? O que você tem que fazer? Aí ele diz que você faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, as suas orações, as suas súplicas, sejam conhecidos diante de Deus. O que é ser conhecido diante de Deus? É quando eu estou constantemente diante de Deus, dizendo para Ele o que eu necessito, qual que é a minha inquietação, qual que é a minha circunstância, qual que é a minha causa. Jesus contou uma parábola falando que, em relação à nossa vida de oração, nós deveríamos ser como aquela mulher que estava constantemente diante do juiz, dizendo: julga a minha causa, perturbando, importunando o juiz, a tal ponto que ele disse: eu não aguento mais essa mulher chata na minha cola, então eu vou fazer o que ela está falando aqui, porque eu não aguento mais ela me perturbar. E vocês, Jesus está dizendo, deveriam ser assim em relação à oração. Vocês deveriam estar diante de Deus constantemente, colocando diante deles as suas ansiedades, os seus desafios, as suas dificuldades, as suas necessidades, fazendo conhecidas diante de Deus. E o que vai acontecer? Aí o resultado dessa prática é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quer dizer, a mente, o coração guardado em Deus.
a paz que excede todo o entendimento. Então, quando você dobra os seus joelhos, você fala: Deus, eu estou aqui. Senhor, o lance é o seguinte, eu não aguento mais a situação. Deus, eu estou passando por isso. Senhor, em nome de Jesus, olha isso aqui, Deus. E você fala, e você desabafa, e você conta para Deus. Você passa por esse momento, você se levanta revigorado, porque a paz que excede todo o teu entendimento, ela vem sobre a sua vida. Então, isso é muito mais do que ouvir palavras, é praticar. Eu preguei no final de semana na nossa igreja, no domingo, eu levei um chaveiro de exemplo, né, com várias chaves. Eu falei: quantos de nós não temos um chaveiro com tantas chaves e temos nesse chaveiro chaves que a gente não usa? Né? A maioria das pessoas tem um chaveiro com várias chaves, e aí você tem ali chaves que você nem usa, não sabe nem para que é, não lembra mais nem para que tá aquela chave que tá ali. Né? E eu falei, e muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas, a gente recebe tantas chaves, você liga, assiste uma live, recebi uma chave aqui, ouve uma pregação, uma chave, mais uma chave, mais uma chave. Nós não precisamos de muitas chaves, nós precisamos usar as chaves que nós já recebemos, entenda isso. Nós não precisamos de muitas chaves, nós precisamos usar as chaves que nós já recebemos. Porque não adianta você ter um monte de chave que você não utiliza. Você precisa usar as chaves que você já recebeu, sabe? Você já entendeu que você precisa orar, você já entendeu que você precisa ler a Bíblia, você já entendeu que você precisa profetizar, mudar o seu discurso, falar não do que você vê, mas do que você crê, ser profético, falar com fé, sabe? Profetizar, usar a sua palavra, as suas palavras de forma positiva, no sentido de entender que o poder da vida e da morte está na sua língua. Você já entendeu o poder que você tem nas suas palavras, o poder das palavras proféticas, você já entendeu o poder de uma semeadura, o poder de uma oferta com propósito, você já entendeu o poder de perdoar alguém, sabe? São chaves básicas das nossas vidas que às vezes nós não estamos fazendo uso. Então, eu queria tanto descobrir uma chave nova, eu preciso de uma chave nova para poder viver o novo tempo da minha vida. Não, às vezes a gente não precisa de uma chave nova, a gente só precisa usar as chaves que a gente já recebeu, sabe? As coisas que são básicas, a oração, a leitura da palavra, sabe? O louvor a Deus, a oração em línguas, a palavra profética, o ato profético, sabe? A semeadura, a oferta, a santidade, sabe? O dizer não ao pecado. São coisas básicas que às vezes a gente não está vivendo isso. A gente não está sendo praticante nisso. E Deus está dizendo aqui, olha, não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Nós não podemos viver de teoria, nós precisamos viver da prática da palavra. Então você é um radical jovem, você não é um radical jovem simplesmente quando está tudo bonito, no meio de uma conferência linda, como vocês têm constantemente aí, conferências maravilhosas, onde está todo mundo junto, onde tem uma equipe de louvor fantástica ministrando, onde tem um pregador legal, tipo o pastor Insano aí pregando, né? Onde você está num evento legal, que está aí, e você, eu sou um radical jovem, né? E ser um radical jovem nesse momento é maravilhoso, faz parte também. Mas o grande desafio de ser um radical jovem é no momento difícil, no momento em que você é provado nas suas convicções, no momento em que você precisa permanecer orando, permanecer na disciplina da palavra, ainda que você não queira. Sabe? Isso é ser um radical. Radical, ele não é alguém que faz quando ele tem vontade de fazer. Ele é alguém que faz independente da sua vontade de fazer. Ei, eu não posso orar só quando eu tenho vontade de orar. Eu preciso orar sempre. Quando eu não tenho vontade de orar, eu preciso orar até que eu tenha vontade de não parar mais de orar. Entendeu? Por quê? Porque eu não faço o que é certo quando eu quero fazer. Eu faço o que é certo sempre. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Nós não andamos por sentimentos. Então eu não me santifico apenas quando eu estou com vontade de santificar. Eu não vou para a igreja quando eu estou com vontade de ir para a igreja simplesmente. Eu não vou orar assim o dia que eu acordei com vontade de orar. Eu vou ler a Bíblia porque eu acordei com vontade de ler a Bíblia. Não, eu estou sempre fazendo. Eu estou no propósito esses dias, 21 dias, orando 2 horas por dia. E nessas 2 horas por dia, a primeira hora, ela precisa ser a primeira hora para o Senhor. Então ela tem que ser 1 hora inteira. Né, os outros períodos, a outra 1 hora a gente pode dividir em períodos aí durante o dia, mas a primeira hora ela precisa ser a hora inteira e ela precisa ser a primeira hora. Então ao acordar, é a primícia do meu dia, quando eu acordo a minha primeira hora. E eu tô nessa viagem, então eu saí, eu passei a noite praticamente em Brasília, porque tá com um toque de recolher de madrugada, então eu não podia ir para o aeroporto na madrugada, né? Então eu tive que ir antes, então eu fui para o aeroporto 10 horas da noite, reuni os meus discípulos, tive uma reunião, marquei uma reunião profética lá no aeroporto com eles, para profetizar que eles vão viajar muito. Então nós tomamos um café lá no aeroporto, fizemos uma reunião profética de discipulado, e depois
eu fiquei lá no aeroporto já para o meu voo, que era só 5 horas da manhã. Isso era 11 horas, eu terminei o discipulado, 11h30, meia-noite. E aí fiquei, né, à noite lá no aeroporto. Então cochilei por lá mesmo. E aí dormi, dei uma dormida, uma cochilada bem mal dormida. E fiquei. E depois eu peguei o voo, 5 horas da manhã eu embarquei para São Paulo. E aí dormi no voo, né? Então, quando eu acordei 7 horas da manhã, chegando em São Paulo, né, nessa conexão, falei, agora é a hora que eu acordei, né? Então, o outro dia começou para mim, apesar de eu praticamente ter virado, mas eu acordei, então é a primeira hora. Então, antes de ver mensagens, antes de ver qualquer coisa no celular, eu falei, eu preciso orar, só que eu estou no aeroporto, né? Eu estou no aeroporto, então eu vou ter que orar 1 hora aqui no aeroporto. Então, eu fiquei andando no aeroporto mais de 1 hora orando. Eu ficava para lá e para cá, o aeroporto de Viracopos, que agora, né, o de Campinas, agora ele está muito grande, então eu dei muitas voltas no aeroporto inteiro, eu ia, dava a volta todinha, percorria o aeroporto todinho, voltava, percorria de novo todo o aeroporto, orando, andando e orando pelo aeroporto. Por quê? Por causa de um compromisso, de um propósito com Deus que eu tenho, né? De um propósito com Deus que eu estou vivendo. Então eu poderia bem olhar para aquela circunstância e dizer assim, hoje não vai dar para eu fazer e cumprir, né? Como muitas vezes nós fazemos. E andar acima das circunstâncias, acima das emoções, é isso. É eu fazer, independente de qual seja o fator, independente de qual seja a circunstância, eu vou fazer aquilo que é o certo a ser feito. Então, ser um praticante da palavra, ser um radical jovem na prática, ser alguém que ora, ser alguém que ama as pessoas, ser alguém que perdoa, ser alguém que cumpre os princípios da palavra de Deus, não depende de sentimento. Meu irmão, não estou com vontade, vou orar do mesmo jeito. Vou fazer do mesmo jeito. Né? Eu contei para vocês, acredito que quando eu estive com vocês, eu contei a respeito de um discípulo que uma vez ele foi pregar comigo, e eu tenho algo que quando eu vou pregar de carro próximo lá em Brasília, a gente vai... no caminho de ida, os discípulos que vão comigo, a gente vai todo mundo orando em línguas o caminho inteiro, ninguém conversa dentro do carro, a gente vai na ida só orando em línguas, já preparando para aquilo que Deus vai fazer naquele lugar. Então a ida ele já sabe. E aí eu tive uma experiência que um discípulo que foi comigo, ele não tinha ido ainda, e quando eu parei o carro para ele entrar para ir comigo, ele estava nervoso porque ele tinha acabado de brigar com a esposa. E ele sentou do meu lado, eu vi que ele estava nervoso, mas eu falei, olha, você sabe que nós vamos daqui até lá na igreja, mais ou menos 1 hora o percurso, nós vamos orando em línguas. E ele falou, pastor, não tô legal, briguei com a mulher. Eu falei, não interessa, meu carro, minhas regras, nós vamos orando em línguas. E aí comecei a orar em línguas dentro do carro e fomos. E ele começou bem baixinho ali do meu lado, né, tímidozinho ali, porque tava... E daqui a pouco ele começou crescendo, começou a se empolgar, e o negócio cresceu, e daqui a pouco ele já estava pegando fogo. Quando chegou lá na igreja, ele, antes de entrar na igreja, quando desceu do carro, ele ligou para a esposa, pediu perdão, se reconciliou com ela. E aquilo ficou uma lição tão preciosa de como nós não podemos nos mover pelos nossos sentimentos. Eu estou chateado, eu vou orar, independente eu tô triste, tô ansioso, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o que é certo, eu vou praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai mudar aqui dentro, isso vai mudar aqui fora. Então, isso muda quem eu sou por dentro, isso muda as circunstâncias ao meu redor. Nós não estamos diante das circunstâncias para nos amoldarmos a ela. Nós é que transformamos as circunstâncias. E como nós vamos transformar as circunstâncias? Através da oração, através da palavra de Deus, através do jejum, através da semeadura, através da palavra profética. Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos e fala, o que você vê? Ele fala, eu vejo morte, eu vejo destruição, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. E Deus diz para ele, profetiza, continue profetizando, e ele vai profetizando. E aqueles ossos, eles começam a ganhar carne, eles começam a ganhar nervo, eles começam a ganhar pele, e daqui a pouco vem o Espírito, enche, e aqueles ossos secos se transformam num exército. Por quê? Por causa do poder da palavra profética. Profetiza. Talvez você está vendo caos, derrota, ruína, destruição, não interessa o que você está vendo, interessa o que você crê. E você vai falar assim, ainda que você não sinta. Eu não sinto isso ao meu respeito, mas eu vou profetizar isso ao meu respeito. Gideão está lá assim, ai de mim, porque eu sou o menor. E Deus está dizendo, varão valoroso, homem forte e corajoso, é assim que eu te vejo.
Então é nós falarmos independente das nossas circunstâncias. Isso é ser radical. Ser radical não é fazer quando sabe, quando todo, tá massa, oba, legal, show. Não. Ser radical é ser radical todos os dias. É ser radical no dia de chuva, é ser radical no dia de sol. É ser radical no dia que Deus está, sabe, que eu tô arrepiando, que eu tô sentindo a presença de Deus, que eu tô sensível, e naquele dia que parece que Deus está em Marte, mas não está na minha casa. Nesse dia, eu também preciso ser radical por Ele, eu também preciso falar com Ele, eu também preciso pregar o Evangelho, eu também preciso amar as pessoas, eu também preciso praticar a palavra. Então hoje, a minha palavra para vocês é essa. Sabe qual é o recomeço que Deus deseja que vocês vivam? É o recomeço de entrar em um novo tempo por uma decisão, de provocarem esse novo tempo, sabe? Não espera que algo Deus vai fazer algo aqui simplesmente, não. Vocês vão provocar isso. Como? Decidindo viver. Eu vou viver a oração, eu vou viver a palavra, eu vou viver a oração em línguas, eu vou praticar os princípios da palavra, eu vou queimar por Jesus. Por quê? Porque é uma decisão. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é um fogo que miraculosamente fica pegando lá aceso e nunca se apaga. Não é isso. O sacerdote precisava todos os dias ir lá e colocar lenha nesse fogo. Sabe o que isso está dizendo? Eu e você somos o sacerdócio real na nova aliança. Nós somos o sacerdócio real que precisamos colocar lenha na fogueira. O fogo é de Deus, mas a lenha é nossa. O fogo é de Deus, mas a lenha é sua. Você precisa colocar fogo todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Você precisa buscar Deus todos os dias. Você precisa profetizar todos os dias. Você precisa fechar os seus ouvidos para as más notícias, para os relatórios de incredulidade, e você precisa dar mais ouvido às notícias de Deus, à palavra de Deus, às vontades de Deus, e aí você vai pegar fogo todos os dias, aí você vai se santificar todos os dias, e você vai incendiar as pessoas que estão ao seu redor. Então hoje eu libero fogo sobre a sua vida, e que você coloque lenha todos os dias, e que você decida hoje que você não vai mais ser alguém guiado pelas circunstâncias, nem pelas emoções, que você vai ser um radical na prática, sabe? Eu não sou radical porque eu vou num evento legal dos radicais jovens, porque eu faço parte, não, eu sou radical, sabe por quê? Porque pode vir a tempestade e a chuva, eu estou alicerçado em Cristo, eu estou pronto a passar o que for preciso, se for para perder eu vou perder, se for para morrer eu vou morrer, se for para perder alguém que eu amo, se essa for a vontade de Deus eu vou perder, mas eu vou permanecer inabalável, indestrutível, confiante no Senhor, que Ele é Deus, que Ele não perdeu o controle, que Ele é Senhor, que eu estou pronto para viver o que for preciso. Eu termino falando para você o que Paulo escreveu quando ele estava preso. Paulo estava preso quando ele escreveu aos Filipenses. E ele disse assim, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece não é só para o momento bom, quando está tudo bem, não, ele está dizendo aqui, eu sei o que é ter muita comida, eu sei o que não é ter nada, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar dificuldade, e eu sei o que é ter abundância, eu estou pronto para viver qualquer coisa. Se for preciso perder por causa de Jesus, eu vou perder. Se for preciso ganhar por causa de Jesus, eu vou ganhar. Se for preciso, passar por um momento difícil por causa eu vou, com Ele eu posso passar por qualquer coisa, com Ele eu sou indestrutível, aconteça o que acontecer, eu estou firme no Senhor. Então essa é a minha palavra para você, não sejamos insanos, não sejamos radicais jovens apenas no nosso discurso, eu sou um radical jovem, não, sejamos na prática, sejamos praticantes dessa palavra, quando nós formos testados nas nossas convicções, você é radical jovem mesmo? Então agora eu quero ver se você é radical jovem, e aí você vai ver que você é um radical jovem quando você passar pelo vale, passar pela dificuldade, passar pelas circunstâncias difíceis, pelas pandemias da vida, pelas crises econômicas da vida, pelas circunstâncias difíceis da vida, e você permanece inabalável, você continua louvando a Deus, você continua confiando no Senhor, você continua dizendo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu continuo confiando no Senhor, seja com muito ou seja com nada, seja com fome ou seja bem alimentado, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou um radical jovem, eu sou um louco por Jesus, que você seja esse, forte e corajoso, que
está disposto a passar pelo que for preciso, porque você está alicerçado na palavra. Você é um radical jovem e não apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Por isso, esse é o retorno. Volte com tudo. Viva um novo tempo. Decida hoje viver um novo tempo na sua vida. Decida hoje se levantar para dizer: eu entro agora numa nova estação, num novo tempo da minha vida, onde eu vou ser um praticante dessa palavra, onde eu vou ser um radical de verdade, onde eu vou dizer para o inferno inteiro: eu posso passar pelo que for, mas eu estou com Jesus, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosseguir, eu vou vencer tudo isso, eu vou permanecer em Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha palavra para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja um radical jovem de verdade. Quando você for provado nas suas convicções, quando você passar pelos momentos difíceis que nos provam, você vai estar lá aprovado, inabalável, firme e forte, como um radical jovem, insano, louco, apaixonado por Jesus, que não desiste, que não para, que avança em nome de Jesus. Deus abençoe.